Olá, eu sou o Glauco Toledo e nós estamos aqui no programa Série Clube Cliffhangers com o episódio piloto de Stranger Things e eu falo diretamente aqui do Upside Down. This is Hawkins. I don't know the worst thing that's ever happened here in the 4 years I've been working here. It was when an owl attacked Eleanor Gillespie's head because it thought that her hair was a nest. Out of 100 times, kid goes missing. The kid is with a parent or a relative. What about the other time? What? You said 99 out of 100. What about the other time? The one! I think she knows what happened to her. And the girl? She can't have gone far. What the hell? You know Will? Do you know where he is? Hiding. From who? Maybe Will saw something that he shouldn't have. Olá, estamos de volta com o programa Série Clube Cliffhangers, dessa vez com a segunda temporada do nosso programa. Um programa no qual a gente sempre discute um piloto de seriado brasileiro ou importado e que a gente vem aqui em 3 ou 4 pessoas e debate aquilo que a gente viu sobre o piloto. A gente tenta ao máximo não dar spoilers para vocês e hoje quem está aqui vai falar comigo são a Amanda Rui, o Rodolfo Monteiro e o Pedro Giambroni. E aí quem vai falar para nós um pouco sobre a sinopse da série é a Amanda. Vamos? Bom, Stranger Things é uma série se passa nos anos 80. Ela tem muita referência de filmes dos anos 80. Então tem ET, Goonies, a do zumbi. A quantidade de referências é enorme, né? Sim. A gente tem desde filmes que falam diretamente sobre crianças, até filmes que falam, por exemplo, sobre monstros, sobre experiências extrasensoriais, sobre experiências com alienígenas, né? Então tem uma gama de citações. É até engraçado porque enormemente porque as pessoas mais falam sobre o seriado nossa, parece com tal coisa, me lembra tal filme, eu assisti, tem uma referência a tal filme. Então, assim, a lista é longa. ET e Goonies, que são os que você lembrou primeiro aqui, mas tem uma série de filmes que vão ser mencionados ou em cena, porque a cena é parecida, ou durante a história, porque os personagens lembram os personagens daqueles filmes. Isso. E aí, assim, não dá pra falar todos, porque a gente sair falando todos, a gente vai começar a dar spoilers de como é que é a história, né? Sim. Mas o que vocês acharam do piloto que a gente assistiu, que a gente já debateu um pouquinho? O que vocês pensaram, o que vocês viram de mais interessante sobre esse piloto, sobre essa série? Quando eu assisti a primeira vez no Netflix, logo quando lançou, quando você olha o nome, você já pensa, né? Nossa, coisas estranhas, né? O que vai falar essa série, né? Você vê lá um laboratório que fala a sinopse lá da Netflix. Mas o primeiro episódio já dá pra você ter uma noção daquele mistério que vai ser.
Então o piloto já foi algo que me prendeu bastante, né? A sequência de narrativas ali, o fato de ter crianças envolvidas ali vivendo aquela aventura, foi uma coisa também que me prendeu bastante, porque eu lembrei um pouquinho assim da minha infância, sabe? Não que, né, que eu tenha vivido naquela época, mas o fato de ter crianças ali vivendo aquela aventura, que é algo que remete muito um pouquinho assim à imaginação deles, do que pode ter acontecido e do que realmente aconteceu, algo que faz você ficar junto com os personagens do começo ao fim. São crianças, mas que atuam como gente grande, né? Porque eles atuam muito bem, principalmente a Eleven, que é a... Não posso falar muito. Que é a menina, né? A única menina, mas ela atua muito bem. Isso chama muita atenção, porque ela precisa de uma atuação mais forte, que às vezes nem sempre uma criança pode fazer. Mas ela se sai muito bem no meio de grandes atores. Tem aquela atriz dos anos 80 super famosa, a ela é uma super atriz e a menina tá ali no meio de grandes atores, ela sai super bem, as outras crianças também. Ela teve um desafio grande, né? Porque, assim, em termos de produção, não é uma coisa que qualquer ator, especialmente uma atriz mirim, topasse, né? Ela raspou a cabeça pro papel, né, tal, pra convencê-la, não foi tão fácil, né, assim, lógico. E aí é um trabalho que ela faz que é muito firme, muito sólido, né? Acho que ela atua bem, realmente. Ela tem um papel importante, ela depende da atuação dela, boa parte da série, né? É uma série com 8 episódios, então assim, a primeira temporada dela não é tão longa, mas é muito instigante, assim, né? Eu me senti... Você estava falando que lembrou um pouco a sua infância, a minha, então, que eu vivi nos anos 80, a minha infância, lembra muito mais, né? Eu jogava RPG, né? Meu sonho era ter um walkie-talkie e, né, aquela situação que eles estão vivendo ali, por sorte eu não vivi, mas que lembrava muito os filmes que eu via nas minhas sessões da tarde, né? Então, quando eu comecei a assistir também na Netflix, eu transformei em sessão da tarde, assisti, né, 3 num dia, 3 no outro, mais 2 acabei a série. É super gostoso de passar as férias de julho fazendo isso, assim, né? Os 3 dias das férias de julho que durou a série. Mas foi muito agradável o período, né, que ela durou. E depois as discussões, né, que ela levantou, porque justamente as pessoas falavam assim, você reconheceu aquela citação de Firestarter, você reconheceu aquela citação de Carrie a Estranha, né, tal, então nossa, essa eu não tinha visto, porque eu tinha visto uma, achava que era de outra coisa, depois eu fui ver melhor, parece que é mais de um filme do que do outro, e tudo isso gera, né, aquela discussão agradável que você tem com as pessoas depois por chat no Facebook, né, e pessoalmente também, lógico, mas que, né, um monte de gente querendo falar daquilo ao mesmo tempo, foi hype, né, todo mundo. E aí acho que ainda, mesmo quem não pegou aquela febre, ou que ficou falando, não vou ver agora porque tá muito febrinha ainda, né, pode ver que ainda tá legal, né, uma série que vai ainda não lançou a segunda, né, ainda não, mas deve lançar, eles estão produzindo. Então, né? eu vi uns murmúrios. Bom, eu tava enrolando pra ver, né? Eu fiquei assim, será? Primeira vez que eu botei pra assistir, eu dormi. Aí a segunda foi hoje, vindo pra cá, depois junto com vocês. E assim, não tem tantas referências claras pra mim, como eu fui dos anos 90, criança, mas assim, é muito aquela memória que você não lembra bem o que te remete à infância. Vem muito dos seus pais, né? Exatamente, muita referência, coisa assim que minha mãe fez eu assistir até. Que assim, eu lembro, não tão exatamente, mas eu sinto aquela nostalgia mesmo sem saber do que vem. Eu também não tenho esse repertório nem de anos 80, nem de filmes desse estilo, porque não é meu estilo. Mas como tava na moda, eu quis ver. E tem coisas que você percebe, são coisas até meio, às vezes, óbvias. Você pode não ter assistido, mas todo mundo sabe. Por exemplo, ET. Você pode não ter assistido, mas todo mundo tem a ideia, né, o ET em mente, o personagem, e aí você já consegue fazer algumas ligações. Ou mesmo questão de cenário, que foi uma coisa que me chamou muito atenção, é a direção de arte e a fotografia. Nossa, a direção de arte é impecável, impecável. As casas com papel de parede, de flor, telefone de disco, né, que tem que fazer a rodinha assim. Tem que discar. Tem que discar. E as cores, amarelo, mostarda, então é muito, as roupas, né, então é muito, essa referência é muito forte, mesmo para quem não viveu, liga na hora, faz a ligação, né. São cenários que dá vontade de você entrar lá e ficar fuçando, né, encontrando essas coisas antigas, essas velharias, e descobrir o mundo. Eu devo muito de ter
um pouco dessas referências devido ao meu professor de inglês. Ele botava a gente muito para assistir filme dessa época aí. Então, A Hora do Espanto, a primeira vez que eu vi foi com ele. A questão da trilha, uma cena lá que tá tocando Toto, África, eu sei por causa dele, que ele fazia a gente escutar esse tipo de música também naquela época. Então, como ele fazia a gente ver muito isso, né? Então, tem um pouco dessas referências devido a isso e devido aos clássicos, né? Como o ET mesmo. Assim, eu acho que eles se embasaram muito em blockbusters, né? Para pegar aquilo que praticamente todo mundo viu. Então, ET é uma coisa que, por mais que você não tenha sentado para assistir, você já viu cenas, você já viu gente homenageando aquelas cenas, você já viu um pedaço passando na sessão da tarde, você já viu porque alguém estava vendo e você passou, você já tomou contato com aquilo, né? Você já viu pedaços daquele filme. Sim. Com Goonies também é muito parecido, né? Então, são acho que as referências mais fortes, embora todo mundo fale de Conte Comigo, né, que também é marcante na série, mas é um filme que eu acho que foi menos visto do que ET, acho que não é muito para discutir isso, mas que ET era mais blockbuster, né, era toda uma preocupação maior de enorme público e tal, e a ideia de que é para criança, né, assim, isso que a gente assistiu é um negócio que no Stranger Things tem muito a ver com as crianças daquela época, então assim, não é que Stranger Things seja para criança, é mais que... Para os adultos de hoje. Que eram crianças naquela época. É bem por aí, assim. Então, é nostálgico, né? É uma coisa muito agradável. E como eles chegaram a essa gama de elementos, assim, né? É muito, se não é exatamente isso, é muito parecido com a lógica que o Netflix, a gente vem ouvindo falar que o Netflix usa, né? De as temáticas que mais interessam dentro dos produtos que você tem visto, para verificar por algoritmos, né, que tipo de produto que vai ter sucesso juntando essa variável que tanta gente vê, mais essa variável que tanta gente vê, mais essa variável que tanta gente vê. E uma delas, com certeza, é a nostalgia, né? Essa ideia de que as coisas são vintage, né? Sim, que vintage tá na moda. Tá na moda, né? Você começa a voltar 20, 30 anos atrás para pegar aquelas referências daquela época. Esse material, justamente, vai chamar a atenção de um determinado público que provavelmente é um público que está muito interessado nas coisas que a Netflix está produzindo agora. E que é o tipo de gente que sentou desesperadamente para assistir, maratonou. Ontem mesmo eu estava com meu pai, ele queria ver um filme lá no Netflix, ficou procurando, parou De Volta para o Futuro, eu vou ver esse aí. Um negócio que ele tinha, nossa, eu era adolescente, fui ver, não sei o que tem. Aposto que se colocar Stranger Things para ele ver lá, ele vai gostar. Ele vai pelo menos reconhecer muita coisa daquilo, né? Parece os filmes daquela época, né? De fato, a lógica é bem essa, assim, né? De montar um popurrí, vamos dizer assim, de coisas pelos quais você vai passar que tem a ver com aquilo, né? É agradável de assistir, é bem feito, sim. A imersão nos anos 80 é muito forte, de fato, né? A arte, o jeito como eles falam, assim, o tipo de coisa que eles dizem, né? Isso tudo achei que funcionou muito bem. E além disso, eu acho que o roteiro, a gente, além de não poder falar muito, a gente também não sabe muito, né? Porque teve 8 episódios, né? Então tem muita coisa ainda pra acontecer. Muito mistério. Surgiu muita teoria, né? Tentando decifrar. Diversas teorias. Mas tem que a gente não pode sair desmiuçando. Exatamente. Mas eu só ia fazer um comentário, que essas teorias são teorias da vida real, né? O que eles passam lá são teorias, não sei, de conspiração, mas enfim, que tem na vida real. Então eu acho interessante trazer isso à tona, porque eu, por exemplo, não conhecia essas teorias. E quando eu vi na série, um dia eu vi uma matéria num site X aí, essa teoria existe na vida real. Peraí, aí eu fui procurar saber pra ver se tinha sentido, né? Então acho que assim, tem muita coisa pra acontecer e faz a gente querer procurar e tal. Coisas fora da série. E de repente saber coisas que a gente não deveria saber. Coisas que são escondidas aí. Do Upside Down. Né? Deixa lá no Upside Down. Acho que é uma série que merece... Desliga, né? Uma série que merece a visita, assim, que vale a pena ver, né? Seja para revisitar os anos 80, seja para você descobrir como os anos 80 eram naquela época, né? Tem umas coisas assim meio sobrenaturais além do que era de fato os anos 80. Mas enfim, é muito parecido, né? Então acho que vale. Bom, então a gente fez hoje o Stranger Things, o piloto de Stranger Things, para o primeiro episódio da segunda temporada do programa Série Clube Cliffhangers. Muito obrigado pela audiência, estamos de volta. O programa Série Clube Cliffhangers é uma parceria entre os cursos de Cinema e Audiovisual, Rádio, TV e Internet aqui do Unimap, a produtora Escola Pré-A de Audiovisual aqui do Unimap
e a TV Unimed. Muito obrigado, até a próxima.